palavra de Deus? Aos Romanos, por favor, capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos aqui, mas se faz necessário para esta noite. 18 a seguir. Aos Romanos, capítulo 8, 18 a seguir. Podemos ler? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Palavra de Deus. Senhor, nós oramos a Ti, humildemente nos colocamos na Tua presença, dependentes de Ti, necessitados de Ti. Os homens têm palavras, os filósofos, os sábios, os entendidos, os inteligentes, eles têm palavras, mas estas palavras não são vivas. O Senhor tem a palavra viva, a palavra que impacta, que muda nossos corações, nossas vidas, a palavra que precisamos ouvir, a palavra que cura, que restaura, que fortalece, que produz fé, que liberta, que santifica, que é confirmada com milagres. Só o Senhor tem essa palavra. E nós pedimos, fale conosco então as Tuas palavras. Nada mais, nada menos. É a nossa oração em nome de Jesus. Quem concorda de fato, diga amém. Amém. Tome assento, dando glórias a Jesus Cristo. Os gemidos da última hora. Qual que é o tema da mensagem? Nós, neste texto, encontramos pelo menos 3 gemidos explícitos, claros, da última hora. Nós estamos, irmãos,
dos últimos dias da estada da igreja na terra. E eu falo isto olhando para os eventos atuais. O que está acontecendo na terra são sinais de Deus para que a igreja se prepare, se faça pronta, porque Jesus, sim, Ele está voltando. E eu vou falar certas coisas aqui, não é que eu quero ofender os irmãos, mas quero despertar cada um de nós. E quando eu falo Jesus está voltando, é óbvio que a gente dá glória a Deus de maneira instantânea, mas antes da glória a gente tem que nos encher de temor, porque Ele virá, e se Ele vem, eu tenho que olhar para mim. Você está entendendo ou está olhando para os lados? Está a fim de ouvir a mensagem? Porque se Ele vem, eu tenho que me preocupar como eu estou. A segunda vinda de Jesus, como nós já falamos aqui, ela, segundo o que nós confessamos na nossa escatologia bíblica, que é escatologia, é estudo da doutrina das últimas coisas. Mas eu quero entrar aqui, ir no trilho de Deus na palavra. Segundo a nossa escatologia bíblica, a segunda vinda de Jesus será em duas etapas. A primeira, Ele veio, morreu por nós, foi crucificado, sepultado, mas ressuscitou o terceiro dia do calendário judaico, passou palmilhando conosco 40 dias, foi assunto aos céus. Está sentado à destra do Pai, e Ele detém todo o poder nos céus e na terra, em todos os lugares. Ele é o Todo-Poderoso. O poder está nele. Então, essa é a primeira. Agora a segunda vinda, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Só que ela é em duas etapas, ela será em duas etapas. Por quê? Porque Ele desce dos céus, do terceiro céu, e nós, levados pelo Espírito Santo, vamos ao encontro dEle, primeira etapa. Nos ares, enquanto acontece todas as coisas escatológicas para a terra, nos ares a igreja está sendo galardoada, julgada e galardoada, e depois passando pela festa da igreja com Cristo. Então, essa é a primeira fase. Ao término disso, Jesus e a igreja desce para a terra, e o reino milenar será fundado a partir disso, iniciado. Então, são duas etapas a segunda vinda de Jesus. E Jesus, quando Ele chegar na terra, Ele chegará para reinar com os seus. E nós temos que, nesse arrebatamento, que vai nos levar ao encontro dEle nos ares, que vai passar 7 anos na terra, e a igreja lá em cima, 7 anos de julgamento. Nesse tempo aqui vai acontecer as coisas mais catastróficas que você possa imaginar, aliás, que você não pode nem imaginar. De dores, de angústias, de lamentos, de tristezas, de sentimentos indescritíveis. Então, se eu digo, se o pregador diz, se a pregadora, a ministrante diz, Jesus está voltando, primeiro tem que dar uma balada no meu coração. Como que eu estou? Será que eu estou pronto? Será que a Bíblia é a verdade, irmãos? Não, glória a Deus, não, quero resposta. A Bíblia é a verdade? Ela diz que os mentirosos ficarão de fora. Então, quando eu digo Jesus está voltando, os mentirosos têm que tremer e querer se consertar. Porque a Bíblia diz, não é o pastor que diz, nem o padre, nem o papa, nem o líder espiritualista fulano de tal, porque hoje é uma tanta de, né?
Verdade está aqui, ó. Não está aqui, está aqui. E a Bíblia diz: ficarão de fora os fornicários, os que praticam imundícias carnais. Então, quando eu digo Jesus está voltando, as pessoas que estão impuras têm que tremer, se elas estão querendo o céu. Se não está querendo, é outra história. Estou falando para quem quer o céu. As pessoas que usam de gritarias, de blasfêmias, os murmuradores, detratores, caluniadores, desobedientes a pais e mães, ficarão de fora. Pastor, é muito detalhe para a gente ficar de fora, é muita coisa para a gente observar, pastor. Se você for cheio do Espírito Santo, está tudo resolvido, porque o próprio Espírito conduz as nossas vidas. O segredo nosso é buscar ser cheio do Espírito Santo todos os dias, em todo o tempo. Enchei-vos do Espírito é uma ordem, é um mandamento dos céus, amém? Então Jesus está voltando, e eu tenho que estar pronto, a igreja tem que estar pronta. Não é pronta para pregar, porque muitos de nós aprendemos a pregar pela inteligência que temos. Não é pronto para orar, porque dons, eles são dados até para os loucos. É se eu estou de maneira correta na presença de Deus. Imagina se eu estou pregando esta palavra e daqui a alguns minutos Jesus volta. A palavra não pode vir e eu pensar em mudar amanhã. A palavra, na medida que eu vou ouvindo, eu vou mudando. Tem que ser assim, porque pode ser agora a volta do Senhor. Pode ser agora, queridos. Se você já assistiu aquele filme Deixados para Trás, tem uma série de Tim LaHaye, né? Tem acho que 7 filmes, né? Deixados para trás. Quando o arrebatamento acontece, e você que viu vários vídeos a respeito do arrebatamento, não há tempo. Não há tempo. Inclusive tem um vídeo, estou me lembrando agora, de um pastor que está pregando, acho que ele abre em Mateus ou coisa assim, e ele está pregando porque Jesus está voltando, de repente o microfone cai. E ele não está ali mais, aconteceu o que ele estava falando. Então, a coisa é tão urgente, que ao ouvir que os mentirosos não entram, eu digo: Senhor, me perdoe, nunca mais eu minto. A mudança tem que ser na medida que você vai ouvindo e descobrindo, nisso eu estou errado, porque a palavra, ela não te acusa, ela te liberta a princípio. A palavra não é dada para condenar ninguém, ela é para libertar alguém. A palavra, quando é dada, é uma palavra de um Deus que quer salvar, que quer transformar, que quer mudar a nossa história. Eu tenho que amar ouvir essa palavra que me muda. Se alguém me iludir, e esse Jesus voltar, e eu ficar, eu quero ir atrás daquela pessoa que me iludiu. Mas você que se deixou iludir, você deve se deixar seduzir, é por Deus, conforme foi lido aqui. Alguém está entendendo? Não estou bem com a minha esposa, conserta. Estou lembrando aqui de uns vídeos antigos. Estou com aquela memória antiga hoje. Tem um camarada que ele até faz um vídeo, um pessoal, uma equipe faz para ele, não sei se foi a Eterniza, eu acho que não, que a Eterniza agora é mais recente, mas que fez um vídeo para ele, mostrando como foi o sonho que ele teve. Que ele sonha que está indo para o céu, mas ele vai para o inferno depois. E por que ele está indo para o inferno? Porque ele tinha algo mal resolvido com a sogra. Quem lembra disso? Quem viu esse vídeo? E aí ele falou: mas espera aí, eu não estou indo para o céu porque eu estou com um problema com a minha sogra. E quando ele desperta do sono que Deus dá a ele uma nova oportunidade lá naquilo tudo, ele vai diretamente e reconsidera tudo com a sogra.
Porque se a gente quer um céu puro, purifique o seu coração. Se você quer um céu limpo, limpa seu coração. Se você quer o céu de Deus, viva para a glória de Deus. Abrace a cultura de Deus, a cultura do céu. E Jesus está voltando. Pode ser agora, pode ser hoje. Pastor, deixa eu ficar santo do jeito que o senhor está me falando aí e não precisar disso. Pelo menos você vai ter galardão mais do que os outros lá no céu. Mas a Bíblia não está enganada quando ela diz: ficarão de fora. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo 3 gemidos no mínimo, da última hora, e que esses gemidos hoje, eles estão gritando mais alto que nós possamos imaginar. O primeiro gemido está no versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora. Paulo está escrevendo há 2000 anos atrás aproximadamente. Se ele está falando dessa dor naquele tempo, imagine a dor de hoje. E quem está gemendo? Toda a criação. Quando diz toda a criação, está falando de seres animados e inanimados. Seres que têm vida e outros que não têm vida. Ele está falando que a terra está gemendo, que a natureza está gemendo. Ele está falando que os mares estão revoltos, que os tsunamis estão levantados, que milhares de pessoas estão sendo mortas. Ele está falando que usinas nucleares agora estão sendo tocadas e vai ter contaminações, e a natureza geme e está gemendo ainda mais. Eles estão falando de vulcões que estão entrando em erupção, e vai ter mortes, e vai ter uma fumaça tóxica, e a natureza está gemendo. Eles estão falando de chuvas que virão torrenciais de uma hora para outra, e o que tinha que cair num ano vai cair em 3 dias num lugar. Ele está falando dos leitos dos rios que foram tirados dos seus leitos originais. Ele está falando de florestas que foram arrancadas e de reflorestamentos indevidos feitos. Ele está falando de uma natureza que está gemendo, que está clamando, e a culpa não é dela, a culpa é do pecado que entrou na terra. Se você ler os textos, o contexto ali, ele está falando de seres que ainda não encontraram Jesus Cristo, homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Ele está falando de uma humanidade que é a criação de Deus, que está gemendo. A alma dos homens, ela está gemendo. A alma de mulheres está gemendo. A alma de crianças ansiosas com 5 anos, vivendo crise de ansiedade. Nunca se ouviu isso? Crianças querendo suicidar, adolescentes querendo suicidar, jovens querendo suicidar. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Desperta, tu que dormes, Garaciabai. Aí abraça, Andagai. Pessoas suicidando de idades avançadas, lugares nas nações para o suicídio assistido. Não quero viver mais, me matem por favor. A natureza está gemendo e ninguém está vendo. Quando é que a criação está gemendo? Quando a gente olha para uma Covid, que avassalou o mundo, impactou o mundo, caminhões carregando corpos em certas nações, morte, 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 famílias foram mortas, Covid entrou e matou todos, ricos, pobres, miseráveis, milionários, pessoas que têm recurso para tratar os melhores cartões de saúde, mas não puderam ser tratados. A natureza geme. E você está entendendo? A natureza geme, a humanidade geme, a criação está gemendo, animais estão gemendo, criações estão sendo mortas.
As florestas que pegam fogo, o Pantanal que pega fogo, a Amazônia que pega fogo numa ponta, a outra floresta que pegou fogo, e os animais morrendo queimados. A natureza, a criação está gemendo. Adai, adai, quantas espécies extintas, quantos males na terra, depois que entraram os espinhos, os abrolhos, as coisas foram só piorando por causa do homem, por causa de nós. E o primeiro gemido que nós vemos é o gemido da criação. As pessoas hoje, elas estão iludidas, seduzidas por coisas de morte. Elas creem nos youtubers, acreditam nos coachings, acreditam nos vendedores de sonhos e ilusões, gastam dinheiro para serem felizes, mas estão infelizes. Frequentam igrejas sérias como esta e outras, mas estão infelizes, estão angustiadas, porque ouvem palavras como esta, mas não deixam o coração se abrir para a palavra. Não acredita na palavra, acredita na mentira do youtuber, acredita na mentira do filósofo, acredita na mentira do enganador que está soltando as suas por aí, mas não crê na palavra que liberta, na palavra que lava, que limpa, que converte, que transforma. Não na palavra do pastor, mas na palavra de Deus, que o pastor está anunciando nesta noite. A natureza está gemendo, a criação geme, porque ela não sabe em que acreditar. Ela se vendeu sem perceber. Não dá para animar no altar, não dá para alegrar no altar, porque o pastor está me perseguindo. Você vai ver quando Jesus voltar, se você não queria ter um pastor como esse, para levar você a levantar a sua adoração, a sua vida para Deus, e não ficar chateado não, porque isso é para que o seu ministério tenha um valor na glória. Parar de reclamar as palavras, parar de reclamar, eu quero dessa forma. Deus, para com isto, Jesus está voltando. Não entra para aqueles que estão gemendo por angústia, por ansiedades, por crises e pânicos desse tempo. Para com isso em nome de Jesus. Primeiro gemido da criação. Ela está sujeita à vaidade, porque isso aconteceu lá desde trás. Segundo gemido, está no versículo 23. E não só ela, a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Agora o segundo gemido é o gemido da igreja, é o gemido dos santos, é o gemido daqueles que receberam a palavra, que são convertidos e convencidos pela palavra. Eles nasceram de novo. Eles nasceram da água e do Espírito. Eles são adoradores que adoram em espírito e em verdade. Eles contemplam a glória do Senhor. Eles têm temor e tremor em seus corações. Eles estão vivos e levantados para Deus. São chamados de corpo de Cristo na terra. São chamados de lavoura de Deus. São chamados de edifício de Deus. Gadácia. São chamados de casa de morada do Espírito Santo. Templos de morada do Espírito Santo. Estes são chamados sacerdócio real, nação santa, geração eleita, o povo escolhido, ei, cabraça daia, o povo marcado, o povo selado pelo Espírito do Senhor.
Estes são aqueles que viraram as costas para o pecado, não vivem na prática do pecado. Estes são aqueles que decidiram vestirem para a glória de Deus, falarem para a glória de Deus, viverem para a glória de Deus, irem para a glória de Deus, ficarem para a glória de Deus, fazer o que tem que fazer para a glória de Deus, agirem para a glória de Deus, reagirem para a glória de Deus, trabalharem para a glória de Deus, quer coma, quer beba, para a glória de Deus. Essa igreja santa geme. E aí a pergunta é: por que essa igreja geme? Porque ela está vendo o pecado que assola o mundo. Ela está assistindo à indiferença de muitos, que mesmo num culto, ouvindo palavras como esta, não tem reações. A igreja geme, os pastores gemem, os obreiros de Deus gemem, os intercessores gemem, as crianças que sentem em Deus gemem, porque essa igreja geme, ela chora. Deus tenha misericórdia do seu povo. Senhor, olha para os escolhidos. Senhor, estende a mão. Senhor, acorda aquele irmão. Senhor, faz ele perceber. Senhor, aquele irmão está com cara de morto. Dá vida para ele, tem misericórdia. Senhor, aquele irmão está falando umas coisas tão esquisitas que crente não fala. Meu Deus, tenha misericórdia. E a igreja vai gemendo, ela vai gemendo, ela vai gemendo. Ela vê pastores vendendo púlpitos, vendendo a igreja e vendendo votos para comprar, para que a outra pessoa doa o forro da igreja, o piso da igreja, alguma coisa da igreja. Ela vê pastores negociando para que, se votar em fulano, dê tantas vagas de emprego para a igreja. A igreja está vendo o altar sendo rachado, manchado. A igreja está assistindo pregações loucas que não tem nada a ver com a Bíblia, mas as multidões estão eufóricas. Essa igreja que geme, ela está vendo shows de tantos cantores fazendo show, e o povo saltando igual uma boate do mundo, igual um povo que salta deslocadamente. Aleluia. A igreja está gemendo e dizendo: Deus, 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 para com esse negócio, esse povo de ficar se movimentando na terra. Ajuda esse povo a acordar, para que comece a movimentar o céu, e o céu derrame de lá glória para a igreja, avivamento para a igreja. Que os shows não acabem com camisinha, com lata de cerveja, com champanhe, mas os shows passem a ser lugares de adoração, onde termina com batismo no Espírito Santo, arrebatamento de pessoas, um derramamento do Espírito de profecia, visões, revelações e anjos poderosos, onde a igreja se reúne. Deus, tenha misericórdia da igreja. A igreja honesta geme, a outra não sente dores. A outra igreja não sente nada. Ela diz: que exagero de palavra. Para que isso? Nós somos livres. Nós agora estamos em Cristo. Mas a Bíblia não diz em 1 de João que, se estivermos em Cristo, temos que andar como Ele andou, falar como Ele falou, amar como Ele amou, ser santo como Ele foi no meio de nós. Pelo amor de Deus, me responda: a igreja verdadeira é livre para imitar Jesus. Ela não é livre para fazer o que o mundo faz. Por isso Paulo, na mesma carta aos Romanos, avante, no capítulo 12, ele vai falar que nós temos que renovar a nossa mente, não nos conformando com este século. Ou seja, renove a sua maneira de entender as coisas e não se coloque na mesma forma deste século.
A igreja do Senhor, ela é diferente. Quem está falando, eu sei que eu falo isso demais, mas você precisa entender, quem está pregando aqui é um ex-cachaceiro, drogado, prostituto, que contava piada, mais de 600 sem repetir, e que ia para lá, que ia para cá, e que fazia farra nesse mundo secular, e que quando Deus mudou ele disse, Deus disse, a minha cultura é outra. Rabacai, chega de boate, chega de litoral, chega de farra, chega de pecado, chega de prostituição. Agora é hora de santidade, agora é hora de oração, de jejum, de fé. Agora é hora dos mistérios celestiais. Agora é hora de mergulhar em Jesus Cristo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. O novo ali não é parecido, não é reformado, não é como aquele. O novo ali é algo, sim, totalmente novo. A natureza dos honestos geme. E eu tenho um alerta para nós. Se nós não estamos gemendo como essa igreja, é bem possível que estejamos fora dela. Por quê, pastor? Porque esse é o sentimento da igreja. A igreja verdadeira não se conforma. Não entra na mesma. 1 de João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E quais são as coisas do mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Essas coisas são do mundo. Desejo dos olhos, desejo da carne e a soberba da vida. Quando Deus nos lava, nos limpa, nos faz nascer de novo. Eu não estou falando de lavagem cerebral, estou falando de conversão espiritual. Ninguém lavou a minha mente, foi o Espírito Santo que me converteu. Minha mãe era espírita, meu pai era espírita, mas Jesus entrou na minha história. Ninguém fez a minha cabeça, Jesus me lavou, me converteu. Quando Ele nos faz inseridos no corpo de Cristo, percebam, corpo de Cristo. Há pecado no corpo de Cristo? Há algum órgão rebelde que permanece no corpo de Cristo? Nós somos diferentes. As nossas obras fazem os homens do mundo glorificar o Pai que está no céu. Aleluia! Porque nós somos sal e somos luz na terra. Nós somos a diferença da terra. A terra está em treva, nós temos a luz acesa em nossas vidas por Cristo Jesus. A natureza dessa igreja é uma natureza santa, é a natureza de Cristo. A natureza dessa igreja é viver para a glória de Deus na terra dos viventes. Aê, Baracanturabianai. Essa igreja, quando está em casa, o marido vê a esposa assistindo novelas com cenas absurdas, com coisas absurdas, ele chora, ele geme. Oh Deus, mostra para minha esposa. Os pais convertidos olham para os filhos com tantas coisas, tantos enganos na internet, as patotas, e eles gemem. Guarda meus filhos, tem misericórdia, Senhor. Essa igreja está gemendo. Ela sente a dor, ela sente o peso, ela sente a angústia, ela sente a aflição. A palavra gemido aqui no grego é alguém, é uma atitude de uma dor da alma, de uma ansiedade no sentido de angústia, de dor da alma, de preocupação. A igreja tem isso. A igreja, ela olha para o céu e alegra que Jesus está voltando. E ela olha para a terra
e chora porque muitos estão ficando. É um sentimento, é uma confusão de sentimento de uma igreja que ama e quer ver todos salvos, convertidos, lavados, remidos e transformados. Mas tem um terceiro gemido, versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito, e Espírito aqui é com letra maiúscula, é a terceira pessoa bendita da Trindade Santa, é o Consolador amado, é aquele que foi nos dado, foi aquele que Jesus em João de 15, 16 ali, Jesus falou assim, olha, eu vou para que ele venha, se eu não for, ele não vem, então eu vou, e virá um outro Consolador, ele virá para vós, e ele estará em vós, ele permanecerá em vós, ele convencerá a vós da justiça, do juízo, do pecado e também da verdade. O Espírito Santo da promessa virá a vocês, vão para o cenáculo, permaneçam lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, mas antes, recebei o meu Espírito, e Jesus sopra sobre todos, abaracai, aleluia, e aí a Bíblia está dizendo, aleluia, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos nos comportar com o gemido da nossa alma, enquanto igreja. Muitas vezes você não tem argumento orando, você não sabe como orar, você pensa tanta coisa, passa tanta coisa, mas você olha para o todo que está acontecendo, parece que o que você está fazendo é nada. Não vai fazer diferença, é como nós temos que ter aquele pensamento como aquela colocação lá, da beija-flor, né? O beija-flor que estava indo lá na cachoeira, e pegava uma gotinha de água, e ia numa floresta que estava pegando fogo, e jogava a gotinha de água, e voltava, e o elefante viu, e falou assim, você está doida, você nunca vai apagar esse fogo. Não tem como você apagar esse fogo. É impossível com essa gotinha de água. E a beija-flor olha para o elefante, que podia levar mais água que ela, não podia? E soltar com a trombona dele lá. Ela olha para o elefante e diz, pelo menos estou fazendo a minha parte. Pelo menos estou fazendo a minha parte. É isso que nos faz continuar, porque parece que não há solução, mas pelo menos estamos fazendo a nossa parte. Arabacaçaia. E aí, quando essa angústia de não saber o que orar, de como fazer, que direção, etc., o Espírito vem, Adácia, Ramassadaya, e ele te levanta na oração, Aragai, da Sébia. E parece que você se torna um gigante, parece que você está mais alto que o planeta Terra, e começa a determinar, orar, com palavras de gigante na fé, que você nem pensou em falar, mas elas estão saindo. O que é isso? O gemido do poderoso Espírito Santo. Ele quer te tomar nesta noite. Ei, Badácia, o Espírito Santo quer te tomar. Eu estou te dizendo, como profeta de Deus nesta noite, o Espírito do Senhor Deus quer te tomar nessa noite. Ele está comissionando um exército de intercessores. Ele está comissionando crianças, adolescentes, jovens, senhoras e senhores, anciãos e anciãs, obreiros e obreiras. Ele está comissionando um exército de clamor na terra.
Esse glória seu é para quem não quer. Eu estou anunciando que o Espírito Santo está levantando um exército de homens e mulheres de Deus, de jovens, de adolescentes e crianças, de senhores e senhoras, anciãos e anciãs. Ele está levantando um exército de gente que vai gemer no Espírito Santo, clamando aos céus. O poder do clamor no Espírito Santo é tão grande que a Bíblia diz que lá no trono de Deus, Apocalipse, diante do trono de Deus tem um pote cheio da oração dos santos. E o texto diz, irmão Guilherme, que quando o pote é derramado na terra, chuvas e trovoada. A glória de Deus chega na terra, da oração dos santos, o poder vem. Aí a taxa, como é bom ter esse Espírito Santo, Rosa Dias. Como é bom ter essa unção. Eu estou sentindo Ele aqui. Ele está na minha vida. Ele está aí também. Ele está na sua. Como é bom ter a unção do Espírito. Você se sente com vontade de voar. Xaraga nasai. Aí adoro maceiro adai. Agora a criação gemeu. A igreja está gemendo. Agora o Espírito Santo vai usar tudo para promover o bem. Ele vai usar as dores como argumento diante daquele que é o Todo-Poderoso, porque ele fala ao coração do mestre. Ele tem as palavras para o coração do mestre. Você quer descobrir como ter uma vida vitoriosa? Quer uma vida mais vitoriosa? Se você quer, começa a orar até que o Espírito te tome na oração. Aleluia. Oh glória, da caçai. Você vai orando porque você sabe o que deve falar. Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Eu te amo, eu te adoro, o Senhor é bom para mim. Então, Senhor Jesus, vem para mim. Senhor, me dá graça aqui. Senhor, eu quero falar as tuas palavras. Daqui um pouco o Espírito Santo vem. Pá. Aí você começa, Deus Todo-Poderoso. Aí você tem autoridade. E aí você começa a falar, as palavras que você começa a falar, quando o Espírito vem dessa forma, elas vão direitinho para o coração do Senhor, aleluia. Elas vão direto, por quê? Porque é o que o Espírito sabe que o Pai quer ouvir. É por isso que Ele intercede com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe nos ensinar a orar. Aí da Sabrianaia. Pegue as dores e comece a orar. Pegue os clamores e comece a orar. Pegue a situação e comece a orar. Não dá mole para preguiça. Não dê mole para letargia. Não seja morno. Entra no clamor. Entra no fogo de Deus. Na glória de Deus. Deixa o Espírito te tomar. Você vai ver as coisas acontecerem. Jurabacai. Porque o texto diz, 27, versículo seguinte: e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluia. Muitas vezes você se sente nada, ninguém, esquecido em um canto. Começa a pagar o preço. Vai orar. Não desista de orar. Continua. Vai orando até que Ele venha. Até que Ele te tome. E quando Ele te tomar, você não vai querer sair do lugar. Você vai querer mergulhar no lugar. Você vai querer dizer: Deus, não tire de mim o teu Espírito. Permaneça em mim a tua graça.
Antes disso, você vai olhar para o problema e sentir-se nada. Depois disso, você olha para o problema e vê que ele é nada. Porque há um Espírito maravilhoso, excelente, que está na nossa vida. E é esse Espírito o causador da permanência sua na fé. Quando vem o pensamento de desistir, o Espírito Santo já te levanta e lembra de um versículo. Vamos embora, é para frente. Na massa, daragai. Não, eu não estou querendo, está querendo sim, vamos embora. O Espírito Santo pega na nossa mão. Se você falar que não vai, ele te puxa. Você é dele, você é propriedade dele, ele te marcou, você está selado pelo Espírito. O Espírito Santo é o garantidor da sua salvação. Ele é o selo, ele é o penhor. Penhor é o que garante o pagamento. Se ele é o penhor, ele te pega. Vamos embora, rapaz, vamos embora. Corre, você precisa chegar. Ele é o selo, ele é o penhor, ele garante. Por isso não entristeça o Espírito Santo. Não brinque de ser de Deus. Alegra o Espírito Santo. Pergunta para mim, pastor, o que eu faço que pode alegrar muito o Espírito Santo? Pergunte, o que mais alegra, o que o senhor acha que alegra o Espírito Santo? Quando eu adoro Jesus de todo o meu ser. Aí o Espírito Santo, esse aí eu vou derramar mais. Por quê? Porque ele veio para glorificar Jesus. Ele veio para nos convencer de imitar Jesus, de andar para a glória de Jesus, de vestir para a glória de Jesus, de falar para a glória de Jesus, de viver para exaltar Jesus. E quando eu decido viver para adorar, para glorificar, para exaltar, para dignificar Jesus, para a presença dele ser honrada na minha vida, o Espírito Santo vem mais. Vem mais. Vem mais, vem mais. Pastor, mas eu descobri que quem mais andou com Deus mais sofreu. E você quer saber por quê? Porque nós somos homens rudes, ignorantes, estúpidos e arrogantes, que só nos prendemos quando problemas acontecem. Muitos desses gemidos é uma arma de Deus. Escuta a voz do Espírito Santo para quebrantar nossos corações duros. A pandemia veio para quebrantar vidas. Eu sei que não teve os resultados que poderia ter tido por causa da nossa negligência. Mas se a pandemia não tivesse vindo, muitos teriam se perdido já. Muitos não teriam sido salvos nos hospitais. Porque Deus trabalha com as dores, porque as dores arrancam as arrogâncias, ignorâncias e estupidez dos homens. A jactância cai, o orgulho, a soberba, os desejos da carne desenfreados, dos olhos, cai. Quando nós estamos com dor, o que nós valorizamos é Deus e família, os que estão perto de nós. Então Deus não queria dores, mas Ele sabe que dores curam, angústias curam. Por isso, quando nós estamos enfrentando essas dores, nos ajoelhamos e começamos a orar, o Espírito Santo entra em cena, e como se Ele dissesse ao Pai: Pai, Ele está dizendo que não está suportando mais, mas na verdade está querendo te convencer que a luta está grande demais e quer que o Senhor haja na vida dele. E eu sei que o Senhor tem para ele uma obra tremenda e está permitindo isso na vida dele para curar ele, para acordar ele, para despertar ele, para transformar ele. Então, Pai, vamos fazer algo aqui. Eu entro nele, renovo ele, levanto ele, convenço ele e o Senhor muda a história dele.
Como é bom ter Deus. Fica sobre os pés. Esse gemido do Espírito Santo é inexprimíveis. Não dá para dizer como é que é isso, mas o céu entende. Os gemidos da última hora existem para nos tornar prontos. Sabe por quê? Porque o texto segue: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, Ele te conhece. Ele sabe porque está investindo na sua vida. Ele sabe que você pode. Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que o Espírito Santo quer fazer nessa última hora? Confirmar a adoção, onde nós de fato nos tornamos filhos, e Ele, Deus, de fato se torna o nosso Pai. A palavra de Deus diz no versículo 15 do mesmo capítulo 8: porquanto não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Todo o trabalho do Espírito Santo nessa intercessão, faz isso, faz aquilo, tudo, o final é a adoção. A adoção que vai mudar a nossa história. A adoção, ela começa aqui na terra. Quando nós aceitamos Jesus, somos co-herdeiros com Ele, nos tornamos filhos de Deus, através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Só que isso aqui ainda não se concluiu. Mas quando vir aquele que virá e não tardará, lá no céu, nós seremos recebidos verdadeiramente, eternamente, filhos de Deus. Eu quero fazer um convite especial para todos nós nesta noite. Os tempos são trabalhosos, os tempos são difíceis, a criação geme, a igreja está gemendo, o Espírito Santo está gemendo, aleluia, que nós possamos a partir de hoje dar respostas ao céu que quer nos salvar, ao céu que quer nos preservar, ao céu que quer nos avivar, ao céu que quer nos levar ao encontro de Deus naquele dia. Qual é a sua resposta? Você vai fazer parte do primeiro gemido da criação? Animais, natureza, pessoas que não aceitaram Jesus? Ou você fará parte do segundo gemido, a igreja verdadeira que sente as dores de parto? Olha para o contexto e você vai ver isso. A igreja verdadeira que sente o momento, e que por causa disso os obreiros se unem, as obreiras se unem, a igreja se une. Se eu estivesse pregando nos Estados Unidos, estaria pregando da mesma forma. Não estou pregando porque sou pastor dessa igreja, estou pregando para a igreja na terra. A igreja se une e para de murmurar, de reclamar, de apontar dedo e de dizer fulano, ciclano. Para com isso, se converte e começa a orar uns pelos outros, amar uns aos outros, interceder uns pelos outros e trabalhar como um
corpo em unidade do Espírito Santo. E o Espírito Santo terá liberdade nessa igreja. E ele vai trazer luz para os pés dessa igreja, lâmpada para o caminho dessa igreja. E o Espírito Santo vai guardar a igreja. E o Espírito Santo vai manter a igreja. E o Espírito Santo tomará essa igreja pela mão, até que ele definitivamente leve ela ao encontro de Jesus. A Rebeca foi levada ao encontro de Isaac. O Espírito Santo vai levar a Rebeca ao encontro do Isaac. O Espírito Santo vai levar a igreja ao encontro de Jesus Cristo. Se renda ao Espírito Santo. Ame o Espírito Santo. Diga para ele vir mais. Nesses 21 dias, 24 horas de jejum, um dos propósitos particulares é a minha vida tomada pelo Espírito Santo. Oh, glória a Deus, Sarabacaia. Deixa ele vir sobre você agora. Levanta as suas mãos. Almeje o Espírito Santo. Ele é sensível, ele é amoroso, ele é cheio de muita graça, mas ele tem que ser convidado, ele tem que ser desejado, ele tem que ser almejado, ele tem que ser querido. Você quer o Espírito Santo? Faça algo do coração. Se for de boca, para ele não vale. Se for de encenações, também não vale. Tem que ser de alma, tem que ser de coração, tem que ser com fome, tem que ser com sede, tem que ser com quebrantamento, tem que ser com desejo. Ele está aqui. A nuvem de glória paira sobre a igreja. A presença dele é viva. Almeje e deseje o Espírito do Senhor. Se ele não tiver em você, você vai morrer. Obreiro, se o Espírito não nos tomar, nós vamos morrer. Pelo amor de Deus, levanta, acorda. Marido, se o Espírito não te tomar, você vai cair em pecado. O pecado está lastrando no mundo inteiro. O diabo está atazanando as famílias. É necessário nos encher do Espírito. Deseja o Espírito, ame o Espírito. Diga: vem para mim, se apodera de mim, Espírito Santo. Tens meu coração, Yahvé, a minha canção. Almeja, deseja, implora que ele venha. Meu coração, implora o Espírito Santo. Conquista a presença dele, faça alguma coisa. A minha até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do seu altar, diante do seu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Quem quer ser batizado no Espírito Santo, vem à frente. Você quer ser batizado no Espírito Santo, vem à frente, vem, corre. Vem com desejo, vem com alma. Eu quero ser cheio. Eu quero, você quer ser renovado no Espírito Santo, vem, vem, vem. Carabacai, os obreiros, passos à frente, mãos estendidas. Vem para ser batizado, vem para ser cheio, vem para ser renovado, vem para ser avivado.
Não tenha medo do Espírito, ele é o amor que você pode ter verdadeiro na sua vida. Quebranta-te diante dele. Ele faz isso por amor. É desejo do Espírito nos encher. O propósito de Jesus é batizar cada um no Espírito Santo, porque o Espírito te faz um gigante na fé. O Espírito te dá estratégias maravilhosas para você vencer as batalhas de um cristão. Rabacassai, você vai trazer no seu corpo marcas de batalha, mas as batalhas, nenhuma delas vai te vencer. Você vai crescer com cada uma delas. Você vai se encher por causa de cada batalha, porque o Espírito estará contigo. Quebranta-te diante do batizador e recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Recebei, Adácia, Orabá, Serévia. Recebei o Espírito Santo da promessa, porque a promessa diz respeito a vós e a todos quantos o Senhor chamar. Ele te chamou aqui nessa noite. Recebei o Espírito Santo. Não tem nada que impede ele de te encher. Só você desejar, só você querer. Abra sua boca e comece a adorar, dá glória a ele, aleluia. Comece a falar alguma coisa, mostre para ele que você quer. Adácia, ser cheio agora, ser cheio agora, ser batizado agora, ser batizado agora. Igreja, seja renovada agora. Existem ministérios aqui que Deus quer renovar, quer levantar. Deus te chamou para fazer a diferença na terra. Igreja, obreiro, receba a unção do Espírito Santo, o renovo no ministério, o renovo na chamada obreira, missionária, diaconisa, pastora. Recebe, Arabacá, Xarabacai, Xerebiadai. Deixa ele te pegar, Atabassaia, Orabacandarabassaia. O Espírito Santo está em cima da sua cabeça, Leandro. Deixa ele descer, Xarábia. Recebei, recebei, recebei. Sejam cheios do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. E teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. E teu é o reino teu, o poder. Abra a tua boca em mistérios dos céus. Receba aí novas línguas, agora mesmo, agora mesmo, agora. Receba aí novas línguas, receba agora mesmo. Agora mesmo, seja cheio, 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 cheio. Agora mesmo, fala, fala. Seja impactado pela presença. Vai, chega, 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 Espírito. Toma, toma, toma. Enche, 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 enche. Vem, Espírito do Senhor. Na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Pois teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória pra sempre.
Levanta o ministério, levanta a chamada, levanta homem de Deus, levanta profeta, levanta a mulher da visão, da revelação, manda caçaia. Levanta, levanta ganhador de almas, levanta ganhadora de almas. O Espírito Santo está intercedendo para pessoas serem levantadas aqui. Aracai, Urapacá, Xadaia, Urapacá, Xandaragaia. Levanta homem, levanta mulher, levanta jovem, o Senhor te chamou. O Senhor te chamou, jovem. Foge desse caminho errado e vem para o caminho da graça. Vem que Shabai, tem que desejar, tem que almejar, tem que desejar, tem que querer. Radassia banda, Urabá, Serebiaraca, Siriandarakai, Ula Shavaim, Versavim, Hadum, Sheva, Reta, Versava Shamaim, Urabé, Seca, Shabai, Candássia. Receba aí a língua nova, receba aí, receba. Você já está batizado, você já está batizado. Urasebarai, Urabashei, Barakai, Shebria, Erabá, Sorecai, Badácia. Receba, receba, Aracá, Sorecaia. Deixa ele te pegar com a presença dele. Urabacá, Sorebacai, Urabai, Arus, Uracá, Xandai. Nós vamos cantar aquele hino. Declare Jesus, clame, clamo Jesus, porque o Senhor nos deu uma unção especial nessa noite. E você vai sair daqui com autoridade, com a presença do Espírito Santo na sua vida, para ser essa nova criatura que espalha graça, que espalha a glória, a presença. Só quero declarar seu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. O Espírito estará conosco. Sei que encontro paz em tua presença. Falo em Jesus. O Espírito está conosco e Ele estará conosco para sempre. Só quero declarar teu nome, Jesus. Tem poder. E todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade. Falo em Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Se encha da presença dele, cante essa verdade. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória. É verdade. Só quero declarar seu nome, Jesus, Jesus, Jesus. sobre todo medo e depressão. Estão vencidos. Sobre a ansiedade e seus cativos. Falo Jesus. Falo Jesus. Sou Xarabá, Xarabá, Arabacaçou. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. O teu nome é poder, o teu nome
povo vai marchar. Toda opressão sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Sobre as montanhas, sobre as montanhas, sobre a escuridão, Como é bom sobre ser as crente. ruas e a cidade. Declaro Jesus, Jesus, Jesus. Sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. O teu nome é poder, o teu nome é cura, teu nome é vida. Me quebra as cadeias, me dissipa as trevas, vitória Urabacandarabra, levanta as duas mãos. Urabacai, só começa a falar com os olhos fechados, só fala o nome dele. Jesus, Jesus, Jesus. Vai falando o nome, vai vendo, caindo por terra os laços, caindo por terra os embaraços. Só vai falando Jesus, mas fala com unção, Adabassaracaia, e perceba que não tem muralhas mais, que não tem cadeias, que não tem inferno, que não tem enfermidade, que não tem mal. Vai declarando o nome de Jesus. Esse nome é sobre todos os nomes. Todo joelho se dobra diante dele. Arabacachandaraia. Jesus, 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 Jesus. Jesus batiza, Jesus renova, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus sara, Jesus enche, Jesus dá esperança, Jesus dá saúde, Jesus dá graça. Jesus, 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 Jesus. Aleluia, aleluia. Mulher com mulher, homem com homem, intercedam uns pelos outros agora. Não põe a mão na cabeça, só interceda. Coloca a mão nos ombros, mulher com mulher, homem com homem, ou então o casal. Rabacachai. Começa a orar por essa pessoa e dizer: Senhor, a partir de hoje essa pessoa será tomada pelo teu Espírito, nunca mais será a mesma. A partir de agora mesmo esta pessoa terá esperança, a esperança que vem dos céus. A partir de hoje esta pessoa vai ter a sua história mudada, transformada. Vai ministrando, vai interrogando, vai intercedendo, em nome de Jesus, com vontade, com palavras de vida. Ninguém fecha a boca. Se você está recebendo, você tem que dar. Ministra com vontade. Diga: eu quero ver essa pessoa cheia da tua glória, cheia do teu Espírito, cheia do teu poder. Não seja egoísta, abre a tua boca e ora. Tem que orar, tem que orar, tem que orar. É dando que se recebe, é ministrando que se é ministrado. Arabacachandaia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu uso o poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Eita glória da Cássia Raba. Só o Senhor. Aleluia. Ai, tem glória de Deus na casa. A glória está crescendo.
a glória, olha para os céus. A Ele a glória. Aplaudimos o Rei que está no meio de nós, e aplaudimos com vontade, e aplaudimos dizendo: eu te amo, eu te adoro. Obrigado, Jesus, glória a teu nome. Cadê as palavras?